Vai ver uma operação que é conhecida como prefixo paralelo. E a gente vai ver essa operação considerando a rede que é o linear array que a gente tem usado aí durante os vídeos anteriores. Então eu vou assumir que eu tenho os processadores P1 até Pn e inicialmente cada PI tem um dado xi. Eu vou ter uma operação binária aqui, então ela recebe dois valores e calcula alguma coisa, por exemplo, uma soma, uma multiplicação, e eu vou assumir que essa operação ela é associativa. Aí no prefixo paralelo o que a gente quer é que no final cada processador PI tem que ter o resultado da operação de todos os elementos de 1 até i, certo? Então no processador P1 a gente só vai ter o x1. No P2, a gente vai ter o resultado da operação sobre os números x1 e x2. No processador P3, a gente vai ter o resultado da operação sobre os dados x1, x2, x3 e assim por diante, até o Pn, onde você vai ter o resultado da operação sobre todos os dados. Então, aqui eu escrevi o algoritmo paralelo. A primeira coisa que o algoritmo faz é salvar o valor de xi. Então, inicialmente, cada processador tem lá um dado xi, eu vou salvar esse valor em RI. E no final da execução do algoritmo, para cada processador PI, RI vai conter o resultado do prefixo paralelo. Então, aqui eu vou executar um laço n vezes para j igual a 1 até n, e isso aqui vai ser executado em paralelo. Então, cada um dos processadores vai executar esse laço aqui n vezes. Aí o que os processadores estão fazendo aqui? A primeira coisa que ele vai fazer é escrever o dado que está lá em xi para a direita. E aí os processadores cujos índices satisfizerem isso aqui, então j menos i for maior do que zero, ele vai realizar essas duas operações. Ele vai ler um dado da esquerda e vai computar o resultado que ele tem até então, operado com o valor que ele está lendo lá da esquerda e vai salvar no resultado. Então, só para entender essa condição do if aqui, então, por exemplo, na primeira iteração, quando j igual a 1, o processador P1 ele não vai executar isso aqui, porque o P1 ele já tem o resultado dele. Então, só quem vai executar esses dois comandos aqui são os processadores de 2 até 3. Na próxima iteração, só quem vai executar esses dois comandos aqui são os processadores de 3 até n, assim por diante, certo? Porque daí o P2 já vai ter recebido o dado dele, da esquerda já vai ter computado o seu resultado, então ele não precisa fazer mais nada. Então isso aqui é só uma condição para a gente parar. Então na primeira iteração o P1 não vai fazer nada, todo mundo vai fazer. Na segunda iteração o P1 e o P2 não faz nada porque eles já têm os resultados corretos e só os demais processadores vão realizar a operação e assim por diante. Então vamos ver um exemplo aqui da execução do algoritmo. Então aqui eu tenho um exemplo considerando a operação soma, certo? Então, inicialmente, os processadores P1 até P5 têm os números 1, 2, 3, 4, 5. E o que a gente quer é que P1 vai ter só 1, P2 vai ter a soma de 2 com 1 que vai ser 3, o P3 vai ter a soma de 3 com 2 com 1 que vai ser 6 e assim por diante. Então, aqui em cima eu estou desenhando os valores de xi e aqui embaixo a gente vai ter os valores de ri. Então, a primeira coisa que vai acontecer na execução do algoritmo é que a gente vai salvar em RI os valores atuais de xi, esse primeiro comando que a gente tem aqui. Então, aqui em RI eu vou ter em R1, vou escrever 1, aqui 2, só vou repetir os valores que estão ali em cima, 3, 4, 5. Depois a gente vai entrar nesse laço aqui, onde eu vou executar ele n vezes. Então, deixa eu desenhar aqui o que a gente vai ter na próxima, na primeira iteração, o que está acontecendo aqui. Então, lembrando que aqui eu vou ter o xi e embaixo eu vou ter o ri. Então, todo mundo vai escrever o seu dado em xi para a direita. Então, o 1 vai ser escrito aqui no lugar do 2, o 2 vai ser escrito no lugar do 3 e assim por diante. Então, aqui eu vou ter o 3 e o 4. E o 5 não é enviado para lugar nenhum. E RE lá do P1, ele continua com o seu valor. O primeiro processador aqui não vai fazer nada. Aí o que vai acontecer é que o xi vai ler o dado da esquerda, foi isso que eu fiz aqui, o xi está recebendo os dados da esquerda, e depois ele vai computar
o valor da operação do resultado que ele tem com o valor de x. Então, eu vou pegar lá o resultado do P2, que por enquanto é 2, vou operar com 1, que no caso aqui a operação é soma, então o resultado vai ser 3, ele vai atualizar esse resultado. O processador P3 vai pegar o RI dele e operar com o dado lido, então ele vai ficar aqui com o valor 5. Depois o P4 vai pegar o resultado que ele tem, que é 4, e operar com 3, ele vai ficar com 7. E depois aqui a gente vai ter 9 para o último processador, certo? Então, no final da primeira iteração do laço, a gente vai ter isso. Aí vamos executar mais uma vez aqui o laço. Deixa eu desenhar aqui o vetor. Então, aqui em cima, lembrando que eu tenho o XI e o RI. Então, aqui eu vou ter o 1. Nessa iteração agora, o processador P2 não vai fazer nada. Então, ele já está com o seu resultado correto, ele fica lá com 3. Mas mesmo assim, todo mundo escreve os seus valores para a direita. Então, o P2 está escrevendo o valor que está lá em XI dele para a direita, que esse cara aqui vai ler o valor 1. O processador P4 vai ler o valor 2 e o P5 vai ler o valor 3. E esses processadores de P3 até P5, o que eles vão fazer? Eles vão fazer essa operação aqui agora. Vou pegar o resultado que está em RI e operar com XI. Então, vou pegar lá o resultado que está em RI, operando com XI, no caso a operação é soma. Então, aqui eu fiquei com 6, 9 e 12. Certo? Aí eu continuo com essa brincadeira. Então, a próxima iteração do laço, o que a gente vai ter? Então, eu vou ter aqui, deixa eu desenhar aqui eu vou ter aqui o processador P1, P2 e P3 estão já com seus resultados corretos. Os dados vão sendo enviados para a direita, então aqui eu tenho o 1 e o 2 são os valores que vão ser lidos da esquerda aqui por esses dois processadores. Os outros eu não estou desenhando, mas eles também estão lendo, mas é ignorado esse valor, né? E aí, para esses caras aqui que vão passar pelo teste de Decif, eles vão fazer a conta lá do seu RI com o novo XI dele. Então, esse cara aqui vai ficar com 10 e esse outro aqui vai ficar com 14. E aí, quando a gente for lá para mais uma iteração, então eu vou ter aqui os resultados finais para esses processadores. Os dados vão ser passados para a direita, então um vai ser passado para a direita aqui. Esse processador vai pegar o resultado que ele tinha antes, somar com 1, vai ficar com 15. E depois eles vão passar para a direita, mas aí nesse ponto aqui a gente acabou, né? O algoritmo então computou o prefixo paralelo considerando a operação soma com esses valores de exemplo aqui.